Agora sim, vamos lá, dar continuidade ao tema que a gente tem falado desde o início do ano. 2021, feliz ano todo. Você está tendo um feliz ano todo? Amém. De repente o ano não começou tão bom para você, né? Eu falei, Senhor, a gente traz uma mensagem de feliz ano todo, que muitas vezes parece uma utopia, né? Isso é realidade? Dá para a gente realmente viver um feliz ano todo? Né? O que a tua palavra fala em relação a isso? E aí o Senhor é maravilhoso que Ele me deu 2 Coríntios 4. Então nós vamos meditar juntos aí, os nossos versículos base, que diz o seguinte, 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Essa é a nossa realidade de um filho amado. Amém? Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Todo mundo passa por isso. Isso vai acontecer qualquer mês da sua vida, qualquer parte do seu ano, você se encontra em algum momento assim, né? Mas o que a gente tem que ter no coração são as partes grifadas, né? Não abandonados, não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, e é uma realidade, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16 diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente, né, eu gosto da tradução que fala que o nosso homem exterior está se corrompendo, interiormente, no nosso homem interior, a nossa nova criatura, o nosso espírito recriado, ele tem sido renovado dia após dia. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, esse é o posicionamento que a gente tem que ter durante todo esse ano, em tudo na nossa vida. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a nossa realidade. E a gente começou a ver alguns pontos, falando, né, sobre ter um feliz ano todo, experimentar isso. Primeiro ponto que eu falei foi o que passou, passou. Então não dá mais para viver, graças a Deus por isso. O ano passado, retrasado, passou. Deus tem algo novo para a gente esse ano. Um segundo ponto que nós vimos foi sobre perdoar. Não tem como você desfrutar de um feliz ano todo se você ainda carrega uma bagagem desnecessária que Deus já tirou. Né? A palavra fala sobre o fardo dele que é suave e leve, né? Lance sobre ele todo o peso, tudo aquilo que não tem a ver mais com a sua vida e pega o dele, né? Que é leve e suave para você. Então, falta de perdão não te aprisiona mais, estamos livres, amém? De uma vez por todas. E às vezes vai acontecer situações na nossa vida que vamos precisar exercer mais uma vez esse lugar, e falamos também sobre o perdão, né? O auto-perdão. Às vezes você se cobra por situações ou coisas que você fez, o Senhor também já te libertou disso. Amém? Terceiro ponto que nós vimos foi vida de oração, essa busca dessa prática diária, né? Desse lugar de conversa. A palavra fala que a oração do justo ela é eficaz, mas essa vida de oração é de uma busca ali no seu lugar secreto, como a gente já falou muitas vezes, o seu momento de devocional, é o seu papo com Deus. É a sua conversa todo dia, seja indo para o trabalho, seja no seu home office, seja onde for, você tem a liberdade, né, na presença de Deus para você bater esse papo com Ele constantemente. Às vezes a gente coloca essa vida de oração num lugar muito que não é alcançado, é distante, né, só para aquelas pessoas que têm muito tempo. E na verdade, vida de oração é esse relacionamento diário que a gente tem com o nosso Pai. Quarto ponto, ligado também à vida de oração, é creia. Nós falamos um pouquinho sobre Abraão, falamos sobre Tomé, né, de você crer, ter um posicionamento de crença nas promessas, naquilo que Deus tem falado com você, nas promessas que Deus falou ao seu coração. Falei um pouquinho que somos felizes, né, que a palavra fala. Os que não viram e creram, esses somos nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho do próximo ponto, que é esse aí. Adore. E aí o versículo base que nós vamos usar para hoje está lá em João 4. Abra sua Bíblia aí, por favor.
nós montamos um espetáculo aqui falando sobre lugares mais altos, numa conferência jovem que nós tivemos, e a gente trazia essa cena da mulher samaritana, desse encontro dela com Jesus, e aí a gente vai ler a partir do versículo 6, falando o seguinte: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Disse a mulher no versículo 11: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? No versículo 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí vamos lá no capítulo 7 de João, que vai falar também um pouquinho, no versículo 37, que diz o seguinte: Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então essa mulher está naquela situação ali, naquele poço, né, falando com Jesus. Jesus trava ali um relacionamento com ela, um diálogo com ela muito bom. Ele conhecendo ela, sabendo da história dela, e a gente vê adiante, porque a gente vai falar sobre esse coração adorador que o Senhor busca nesse tempo, né, que já chegou essa hora, esse impacto desse relacionamento de Jesus com essa mulher. E ele fala sobre essa fonte de água, né? E naquela época o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, quando fala no versículo 7, mas hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Essa fonte eterna, né, a jorrar para a eternidade, esse rio, né, rio de água viva fluindo de dentro de nós. E eu estava pensando um pouquinho sobre isso, me veio uma imagem muito legal. Uma vez eu fiz uma corrida de 10 quilômetros, e aí naquela experiência eu já tinha feito uma de 5, aí eu falei, não, vou me desafiar, vou fazer uma de 10, e fui fazer essa de 10. E aí o Senhor trouxe ao meu coração exatamente aquele momento, onde você está correndo já há um tempo, alguns minutos naquela corrida, e aí você controla, né, a batida, os passos, para você aguentar fazer todos os quilômetros. Mas chega um momento que tem posto de água, né, aquela turma lá da água, você se sente assim o cara, né? Pega, você joga água na cabeça, ou corredor. E aí o Senhor me trouxe exatamente aquele momento que você está correndo e fazendo uma atividade física, onde parece que você fica seco por completo. Sabe aquele momento que você fala assim, tudo que eu preciso é água. Não vai ser suco, não vai ser refrigerante, não vai ser qualquer outro líquido, nada. Você precisa, a sua necessidade é essa água. Né? Você está ali muitas vezes esgotado, com os olhos fixos no final, lá é o meu ponto de chegada, é lá que eu quero chegar, e tem várias paradas para você tomar dessa água, para você beber dessa água, né? Naturalmente ali na corrida, mas espiritualmente às vezes a gente, nessa jornada, nessa caminhada, nessa corrida, nós precisamos constantemente buscar essa água que não se esgota. E durante aquela corrida, aquela atividade, você pega um copo, você não vai conseguir pegar mais, senão vai ser peso desnecessário. Você usa ali, você não consegue nem beber, você molha os lábios, ou então você joga literalmente na cabeça, dependendo do dia que está aquele calor absurdo. Mas aquela água te sacia de uma forma absurda, porque era exatamente o que você precisava naquele momento, de água. Então você bebe
né? Ali para atividade você não consegue beber muito para você, né, não ficar cheio e tal, mas você molha, você deixa ela te renovar. Essa água que te renova. Agora, trazendo para o espiritual, se no natural a água tem esse poder, né, nosso corpo, sei lá, tantos por cento de água, olha a importância da vida, né, da água na vida do ser humano. Ou então, qualquer coisa também você percebe no seu dia a dia assim, tem gente que não, hoje tem lembrete para você, né, lembrar de beber água. Mas o seu próprio corpo, ele te lembra. Só que a gente está tão atarefado de tantas coisas que a gente fala assim, esqueci de beber água. Aí é uma consequência não muito legal, se você mantiver essa batida de esquecer, vai dar problema no seu corpo. E aí vai ser uma dor muito forte, vai ser ruim para você. Mas se você mantém essa batida de constantemente você beber, quem já confundiu fome com sede? Ou sede com fome? Eu já, que bom. Que você fala assim, gente, eu estou com uma fome absurda. Nossa, não sei se foi minha pressão que baixou, estou mole, estou estranho, mas o que você precisa daquele copão de água. E você vai lá, você bebe água, aquela água parece que é instantâneo, te nutre, de tal forma que você fica fortalecido. E aquela tontura passa, aquela sensação de mal-estar passa, porque você foi saciado com aquela água natural. E às vezes não é um golinho de água, é um copão de água que você precisa. E hoje em dia, você trabalhando em casa, você está sempre com uma água ali do seu lado para você beber. Olha o que a água natural faz com você. Agora você imagina essa fonte a jorrar para a vida eterna que habita dentro de nós. Esse rio de água viva que temos dentro de nós, olha quanto de vida, da vida dele, nós possuímos. E a gente tem que usufruir mais disso. Às vezes a gente precisa fazer umas paradas e a adoração acho que entra nesse momento de uma vida constante de adoração o tempo todo, mas a gente precisa dessas pausas. Tipo assim, você não para de correr. Você não vai parar ali e bater com o cara, que é legal, tal. Qual a marca dessa água, tal? Poxa, legal. Vocês compraram aonde? Você não para ali, você continua a jornada para o seu propósito final. Mas naquele momento que você parou, você foi saciado com aquela água que te trouxe vida, te renovou. E a adoração nos leva muito para esse lugar de renovo, para esse lugar, tipo assim, cara, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso ser renovado. E aí, continuando lá em João 4, do versículo 20, desse encontro ainda com a mulher samaritana, versículo 20 fala o seguinte: nossos antepassados, né, falando sobre Jesus, ela conversando ali com Jesus, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está aqui batendo um papo com ela, falando sobre essa religiosidade da adoração, né? Eles achavam que era num lugar, os outros achavam, não, que é dessa forma que tem que adorar. Jesus estava trazendo nesse papo com essa mulher, quebrando essa religiosidade. Olha, não é aqui, não é nem ali, nem aqui. A forma de adorar agora, ele traz essa forma de adoração, ensinando para ela o que agrada ao coração do Pai. E aí no versículo 23, eu coloquei aí: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É esse Espírito Santo habitando em nós que a gente fala, né? A gente falou um tempo sobre coisas ainda maiores, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele nos conduz à verdade. É o Espírito Santo que nos leva a esse lugar de adoração constante. É o Espírito Santo que está fazendo com a gente o que o nosso corpo faz, lembrando a gente constantemente de beber água. Olha, se você não beber água, você vai ficar desidratado. O seu corpo vai responder dessa forma. Mesma coisa, o Espírito Santo fala com a gente, adora. Vamos para esse lugar de adoração, para essa água estar em constante atividade. Tem uma potência dentro de você, uma vida que habita em você. Se você não leva para esse lugar de revelação diário, desse cara, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, a gente se acostuma e a gente meio que fica desidratado espiritualmente. Essa água fica parada, estagnada, e ela não foi criada para ficar estagnada. Pelo contrário, é movimento. Né? A gente já estava assistindo umas viagens sobre as cataratas, cara, é uma água a jorrar.
é constante, é uma água que tem força, é uma água que tem vida e não para, né? É um barulho muito forte. Não tem como você estar perto ali e não ser molhado, não ser impactado com aquela força e com aquela vida que brota daquele lugar. Então, exatamente dentro de nós existe essa fonte. E aí Jesus fala isso para ela, chegou a hora. É a hora. Nós somos esses adoradores, amém? Senhor, manda água, hidrata o teu povo nessa noite. Nos hidrata, Senhor, manda mais. Somos esses adoradores. Né? A gente fala assim, brinca, faz essa troca, mas assim, tem tudo a ver com o teu coração. É o teu coração disponível, né? Jesus estava aqui quebrando com ela nesse diálogo, outras coisas que ele conversou com ela, que a gente não entrou aqui em detalhes, mas tipo assim, falando com ela, olha, não é aqui nem lá. Essa turma está me buscando, né? Está buscando o Pai de uma forma religiosa. Eles estão mostrando como adora, fazendo coisas tipo assim, agora não chegou a hora, agora o Pai procura verdadeiros adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que bom que temos o Espírito Santo nessa corrida, nessa jornada da nossa vida, que fala, ó, aguenta aí o passo, diminui e pega a água. Vamos lá, sacia, vamos lá, tem mais, bebe da água da vida, mais, experimenta mais, eu vou te saciar, tem mais. E tira a gente desse lugar tipo, né? Não dá para valorizar, sei lá, quando a gente sente uma dor muito forte e vai no médico e fala, cara, você tem uma coisinha que podia ser resolvido porque você... Cara, uma vez eu tive um ataque num retiro, em 2017, os estudos de Rosângela lembram disso. Estava lá e eu não conseguia levantar da cama. E olha que eu bebia água e tal, mas não tão regular como hoje eu bebo. E aí também vem pela consciência, né, do trabalho do ator, do trabalho de voz, de cuidado com, né, com as pregas vocais, você tem sempre que estar hidratado, o teu corpo, enfim. Mas eu não conseguia levantar porque era uma dor insuportável. E aí, quando eu fui no médico depois, ele falou, olha, tinha aí uma pedrinha e tal, ela foi expelida, ela saiu, só que... Aí eu falei, tá, mas o que eu faço? Bebe muita água. Você tem que beber muita água. Então, era o corpo dizendo, pelo amor de Deus, bebe água. A água está disponível, você tem água na sua torneira, no seu filtro, água filtrada, para você beber constantemente. Por que você não está fazendo uso disso? Né? Porque no dia a dia, correria, tal, eu cheguei no cúmulo nesse período de botar ali o despertador para me lembrar de beber água. E aí tem a ver com hábitos que são criados que hoje eu não preciso mais disso. Mas assim, espiritualmente, o Espírito Santo nos lembra a todo momento, cara, existe algo para te saciar, eu vou te saciar todos os dias. Então, de repente, você só precisa diminuir o passo para despertar a consciência de quem habita em você e quem vai despertar isso, quem vai saciar, né, essa vida em nós, quem agita isso dentro de nós, para que a gente não venha se acostumar espiritualmente com esse lugar tipo, tal. E aí, de repente, vem algo que acontece e a gente fala, caraca, eu tenho que buscar para não ser algo emergencial. Entendam o que eu estou falando? É algo que está disponível todos os dias. Né? Hoje a gente estava batendo um papo falando sobre gratidão pela simplicidade da vida. E é exatamente isso. Olha como é simples, mas tão poderoso. O Espírito do Deus vivo habita em nós. Às vezes a gente não se liga tanto, né? Só Ele mesmo para ajudar a gente e despertar isso na nossa vida. Mas é esse coração que o Senhor tem buscado nesse tempo e eu creio que Ele encontra e vai encontrar cada vez mais nas nossas vidas. Amém? Graças a Ele que nós podemos, né, adorar o Pai em todo tempo e em todo lugar, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. 1 Coríntios 3,16 fala disso. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos templo do Espírito Santo. Que bom que temos o Espírito Santo habitando em nós e podendo nos alertar, né, desse período, tipo assim, nos leva, nos ensina a adorar com o coração adorador e livre diante da presença desse Pai. Não, quando eu for na igreja eu vou adorar, não, quando eu estiver no culto tal, quando eu for Não, o tempo todo, constantemente, eu estou adorando, né? Eu estou praticando e com certeza a consciência disso, a revelação disso faz com que a gente desfrute um feliz ano todo. Isso cabe a essa nossa entrega, né? A nossa parte é essa entrega e essa constante busca, né? Fomos chamados para ter uma vida de adoração,
nascemos para adorar constantemente ao Pai com a nossa vida. O nosso falar, o nosso agir, tudo isso reflete a nossa vida de adoração. O Senhor nos capacita a adorar em espírito e em verdade. Ele habita em nós, por isso temos essa liberdade. Né? Algo que nós já falamos sobre oração em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, olha o poder que isso tem, e muitas vezes nós desfrutamos pouco disso. Às vezes fica igual a água natural. Caramba, esqueci. Poxa, preferi tomar refrigerante. Nada contra, tá, gente? Só um pouco. Mas também hábitos que são mudados. Mas assim, se você não ficar ligado espiritualmente, é exatamente isso. Está disponível, né, oração em línguas, você nutrir o seu espírito, ter ali seu momento devocional, o seu diálogo direto com o Espírito do Pai, e a gente tem desfrutado disso. É algo que a gente pode experimentar todos os dias. E é algo que renova, você sabe disso. Assim como a água natural. Você bebe e fala, cara, que isso, precisava dessa água gelada ou não. Né? Aí vai da sua escolha, da sua preferência. Mas quando você olha, você pode estar assim, cara, hoje eu não estou legal. Aí vem para o espiritual, né? Eu sei, estou estranho, tal. E a gente reluta, existe uma resistência para que a gente se entregue a essa oração em línguas, porque o inferno sabe o potencial, o poder que isso é na nossa vida. E aí se você combate o bom combate e fala, não, eu vou romper isso, eu vou orar em línguas, você sai dali totalmente diferente de como você estava. Você é renovado. Volta o teu brilho, volta a tua luz, a água começa a agitar. Sabe, cataratas, começa a jorrar vida de dentro de você, movimentar. Sai desse lugar natural e te leva para um outro nível sobrenatural com Deus, que você desfruta para a tua vida todo dia. E está disponível para a gente, né? Que bom que temos esse meio de comunicação direto com o Pai, né? A gente precisa investir tempo para oração, para ficar sós com Deus, para adorar em outras línguas. E é o próprio Espírito Santo que te conduz isso, né? O teu coração adorador no meio do louvor, mas o teu coração adorador agora, falando, Senhor, fala alto ao meu coração, você está ouvindo com esse coração ensinável, disponível. Isso é sim também adoração. Você na sua casa, você de repente acaba aqui, você vai ter ali um momento, né, a turma que atende os visitantes, de conversar um pouco. É a sua vida completa. Como nós cantamos isso, né? Como a água, como o ar. Não tem como separar. Filhos amados foram chamados para viver essa vida. Essa vida de adoração não tem separação. É a vida do Filho de Deus. Não existe outra realidade para você. Só que a gente precisa ativar esses gatilhos, né? Cara, eu preciso buscar mais. Eu preciso me entregar mais. Em qual área? E aí o próprio Espírito Santo testifica, comunica com as nossas vidas do que a gente precisa e o que a gente precisa ajustar e fazer. E isso é maravilhoso. Assim como o teu corpo avisa, bebe água. Né? Às vezes ele tenta te sabotar. Não, isso aí, cara, é fome. É fome. Isso aí você só vai matar comendo X tal. E aí você vai lá amarradão e você começa a mas tô esquisito ainda. Que às vezes um copo de água aí é resolver. Né? Quem está fazendo aí uma questão alimentar, uma reeducação alimentar, sabe o quanto água é importante. Né? Os médicos falam assim, 20 minutos antes, bebe um copo de água. Porque às vezes é fato, você está com uma fome absurda e você ainda não entendeu o seu corpo que aquilo é água, o seu corpo está necessitando de água. Olha como é vida para a gente isso. E ali depois você vai fazer a sua refeição, enfim, mas o nosso corpo necessita dessa troca constante. Porque limpa todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. E agora essa água da vida, né? Deus é maravilhoso que Ele traz o natural e faz o espiritual para que a gente entenda. Olha esse renovo espiritual constante que gera vida constante no nosso espírito, se a gente colocar em passo essa vida de adoração diária, de forma, às vezes a gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz, até que isso vire um hábito, ou então constante na nossa vida. Quantas coisas seriam resolvidas por você parar um pouquinho, pedir uma direção a Deus, investir um tempo ali em oração em línguas, e o próprio Espírito fala com você, né? Sabe aquele momento, não sei se você já pôs, cara, um peso estranho e tal, você vai ler orar em línguas, fica um tempo. Daqui a pouco aquilo muda. Às vezes um tempo maior, às vezes um tempo menor, vem uma paz muito grande no seu coração e tipo assim, beleza, segue a vida, vai lá, continua.
mas um momento que você é chamado para esse lugar de oração e você resiste a esse lugar. E aquilo fica espiritualmente como naturalmente o corpo necessitando daquela água, daquele renovo, e a gente está ali relutando, podendo se entregar a essa correnteza, esse rio de vida. Mas eu creio que a gente está ficando mais esperto, assim, esse ano Deus está trabalhando isso com a gente está ficando mais ligado espiritualmente. Amém? Falei sobre isso, né, para a gente investir tempo para adorar. Quando adoramos, nós conseguimos perceber o coração do Pai, conseguimos saber que será um feliz ano todo, independente de tudo, porque a nossa dependência total vem dele, não das circunstâncias, não das situações. Então, toda vez que você pensar, ou então for desafiado, na sua mente, olha aí como já está o ano, é só o início do ano, olha o que você tem passado. Cara, sabe, declare a palavra de restituição sobre a nossa igreja esse ano, mas declare assim, o inferno não pode roubar a sua alegria. Fala, não, aqui você não mexe. A declaração que eu tenho feito é que eu vou ter um feliz ano todo, todos os dias. Todos os dias eu decido acordar e ser feliz. Todos os dias eu quero ser bênção para a vida de alguém. Isso é vida de adoração. Todos os dias eu escolho a melhor parte. Eu quero viver com isso. Mas é combater o bom combate diário de um posicionamento, de se levantar e decidir viver essa realidade que já está disponível para a gente. Às vezes fica ali se levanta uma afronta, algo bem... Mas se você se posicionar em quem você é, você vai ver que a resistência ela cai por terra no nome de Jesus. Não vai prevalecer durante muito tempo, porque você está se levantando sabendo quem você é. Colocando em prática, né, quem habita em você, a sua identidade, sabe, a força maior é aquele que está em nós. Então, assim, é você se levantar com essa consciência todos os dias e não abrir mão. É bom saber, né, que Ele está no controle de tudo, porque Ele é o nosso tudo, né? Tudo que passamos, né, no ano passado, tal, é legal a gente lembrar para a gente valorizar. Eu creio que foi ativado na nossa vida nesse lugar da presença, de contemplar, né? Ficamos em casa e naquele momento o que fazer, né? Quantas igrejas domésticas foram criadas nesse período, né? Do ano passado para cá, e isso continua, né? A comunhão na família, comunhão com amigos, foi estreitado, assim, sabe? E muitas vezes que a gente percebeu um distanciamento entre as pessoas, por mais que isso naturalmente aconteceu, eu acho que também aconteceu proximidade de, tipo assim, oramos mais pelas pessoas. Naturalmente, pode ter parecido um distanciamento, mas coisas eu tenho certeza que aconteceram na minha e na sua vida porque pessoas estavam intercedendo. Pessoas estavam orando, pessoas estavam mais próximas do que a gente imaginava, né? Porque assim, causa um incômodo, né? Caramba, eu queria ver aquela pessoa, eu não estou vendo, eu estou com saudade. Aí você mandava uma mensagem, e aí você falava, cara, Deus me deu uma estratégia, vamos orar online. E aí, cara, chegava uma mensagem, cara, eu não sei o que é, mas eu tenho orado pela tua vida, sabe? Olha que maravilhoso, no mundo do Espírito, nós nos aproximamos mais. Quer uma prova de amor mais linda do que essa? Saber que alguém ora por você? Cara, isso é demais. A pessoa investe tempo ali dela para a sua vida. Ela está, sabe, investindo ali um tempo. Cara, isso é um ato de amor, isso é adoração. Isso não, quando a gente se encontrar, a gente vai orar, amém. Mas eu também posso, desse lugar, dessas igrejas que foram levantadas nesse período, a viver esse lugar de adoração. E não vamos perder isso, porque isso é uma potência para dentro das nossas casas. Então você imagina num prédio, quantos faróis tem naquele prédio, quantos pontos de luz tem naquele prédio. E a gente nem sabe, mas situações estão sendo mudadas, porque dentro das casas um posicionamento tem sido feito dessa busca diária, dessa vida que habita em nós e pela a escolha que nós temos feito de sermos saciados por essa água que não se esgota, que traz vida para você e para mim constantemente. E aí nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós não desanimamos, porque desafios, galera, todos nós vamos passar. Agora, como eu passo por esse desafio vai fazer toda a diferença para eu desfrutar de um feliz ano todo. Então eu creio assim que durante o ano o Senhor vai trazer isso ao nosso coração, né? Hoje a gente bateu um papo falando sobre isso, assim, valorização do que é
pouco, pequeno aos olhos naturais, mas que é poderoso em Deus você levantar gratidão, agradecer a Deus por aquilo. Isso é adoração. Isso é ter um coração adorador. Né? Isso é responder ao Pai. Né? Eu falei do bloco de notas, ou como você tem feito, ou se você não está fazendo, começa aí o seu lugar para você agradecer, não sei, físico ou não, ou no celular, mas para que também seja intencional, para que naquele dia você reflita e fale, cara, Senhor, pelo que eu sou grato hoje. Às vezes você vai falar, Senhor, pela tua presença, isso é maravilhoso, mas também por pessoas, por vidas, por aquilo que Ele tem feito, sabe? De você levantar esse coração, isso também é adoração. E tem adoração com música, aí vai tendo outras vertentes ligadas a isso também, mas eu estou falando desse coração disponível assim, ai Senhor, é isso. O Senhor é o meu tudo. Cara, eu tenho essa água, eu tenho essa fonte dentro de mim, eu não vou deixar nada entulhar isso, ou parar isso, ou fazer com que isso não seja extravasado através da minha vida. Porque, de repente, um desafio acontece, e aí você fala, poxa, mas início do ano já está assim, poxa, já muda isso. Senhor, o Senhor está me dando estratégias. Não, eu vou amadurecer diante dessa situação. Porque de repente já bateu ali, você fala, um dia, dois, está estranho, mas não deixa ficar muito tempo não. Vamos ser mais espertos do que a gente foi no ano passado. Vamos ser mais, sabe, ter mais atitude, mais ação em relação a rebater isso do que tomar isso como uma verdade, ficar ali remoendo, porque isso aí dá brecha para um monte de outras coisas. Então se levante e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida, eu sei que o Senhor é por mim, eu sei que nada vai faltar, eu sei que isso aconteceu, o Senhor vai usar isso para o meu bem, para o meu crescimento, para a minha maturidade, para o meu avanço, porque nada nem ninguém vai poder parar o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida esse ano. E como eu posso ficar firme nisso até o fim do ano? Com o meu posicionamento diário. Com o meu coração disponível, aí óbvio, coração limpo, tudo isso que a gente conversou durante toda essa etapa, todos esses pontos, durante janeiro, para que a gente possa realmente experimentar isso. É possível, gente, não é utopia. E aí a gente volta àquilo, né? Segura minha mão na sua, junta meu coração ao seu, porque vai ter um dia, de repente, que você vai estar desanimado e falar, cara, continua. Não vale a pena não, continua, vamos lá. Ó, lembra da promessa que Deus falou na sua vida? O que Deus tem falado? Ó, a palavra dele fala de sonhos, pensamentos. Isso é para a tua vida, não desanima. Ah, mas parece. E aí um dia eu também vai acontecer comigo, e você vai estar assim, não, vamos embora. Vamos lá, é tempo não é tempo não, vamos embora, continua. Vale a pena. É essa troca, né? E disso que eu falei das igrejas domésticas, né? Da aproximação que foi criada nesse período que tinha tudo para dar muito ruim. Claro que situações aconteceram, não estou deixando, né, dar importância, não estou falando disso, mas eu estou falando espiritualmente como nós crescemos e avançamos. Então você acha que esse ano vai ser diferente? Cara, com Deus é vida de avanço constante. De repente você precisa diminuir o passo ali para pegar uma água e dar uma renovada e continuar, mas, cara, de repente, né, início do ano, vamos com todo o gás. Equilibra essa caminhada, esse passo, porque você vai chegar até o fim. Vamos chegar até o fim. Até o fim. Cria expectativa, cara. Vem a conferência profética aí, né? A galera do 30 mais vem o encontro aí do próximo sábado. Cria expectativa para os encontros, para aquilo que Deus está falando ao nosso coração nesse tempo. Então, assim, é para você. Toma posse, abraça tudo, assim, fala que é meu, meu pai me deu, não mexe. É promessa, meu pai me deu. Ah, mas aí tem um vale promessa, nem chegou ainda, não interessa, meu pai me deu. Eu tomo posse do meu vale presente, porque vai se cumprir. Eu tomo posse, não abro mão, já é meu, já tomei posse, está na minha mão já é meu. Eu chamo a existência, já é meu, isso é real para a minha vida. E nós vamos sendo fortalecidos nisso. Amém? Louvor, sobe aí, por favor. Eu coloquei uma frase aqui também, né? Adoração está em receber esse amor e responder a esse amor. É exatamente o que nós declaramos, que nós cantamos aqui nessa noite, né? É exatamente isso. É nesse momento, gente, ver o meu coração percepção, assim, daquela oração que está no nosso plano de leitura, de mais revelação, sabe? De quem Ele é, de mais amor, do amor dEle.
né? Pegue lá, se você não tem, depois no final você pega, tal. Acho que a gente ainda tem aí. Do plano de leitura tem uma oração para ser feita antes, né? Que a gente durante muito tempo chamou oração da Atos, porque é uma oração também que a gente faz na escola, que fala exatamente isso, sabe? Pedindo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que ele desperte em nós a esperança do chamamento, sabe? Ora aqui para que ele conceda, para que a gente seja fortalecido com poder, mediante o Espírito dele no nosso homem interior. Então, assim, é poderoso, não para você fazer de forma religiosa, né? Porque como nós lemos aqui, não é aqui ou ali, não é dessa forma ou dessa forma, e sim corações adoradores que ele tem buscado. Então, se você, a sua prática dessa busca diária, é esse coração disponível. E vem muito meu coração, assim, que esse ano será o ano da igreja apaixonada. A igreja que vai viver esse amor e vai ter mais revelação desse amor, não pelo que o Senhor vai fazer ou pelo que Ele está fazendo, mas sim pelo que Ele já fez. Uma igreja adoradora, uma igreja grata, porque, cara, o meu Pai já fez tudo, já está tudo liberado. A minha parte hoje é desfrutar e beber constantemente dessa fonte, constantemente deixar que esse rio de água viva flua do meu interior e venha saciar outras vidas. A palavra fala assim, como a corça anseia por águas, eu tenho sede da Tua presença. E é nesse lugar, como somos saciados, o Senhor nos faz andar altaneiramente sobre as situações, né? Eu li um pouquinho sobre isso. A corça, ela tem um salto incrível. Ela passa por lugares, por desníveis, por alturas, que ela pode saltar alto. Tipo assim, aquele lugar que seria para ela cair ou para acontecer algo de ruim com ela, ela pula e ela vai longe, acima dos problemas das situações. Mas antes ele fala sobre assim como ela anseia por águas. Esse é o coração, né, dos verdadeiros adoradores. Ansiamos constantemente por mais dessa presença. Fique de pé, vamos orar. Ansiamos constantemente por mais desse rio, por mais dessa força, né? O pastor Hélio, no culto de 8 horas, no louvor, ele falou sobre isso, que estava jorrando, sabe? Água aqui do púlpito, inundando a igreja. No nosso encontro passado veio isso também, que a igreja estava sendo inundada, assim, de uma água que ia subindo, ia subindo, ia subindo, e a gente ficava submerso nessa água. Eu creio que isso está acontecendo no espiritual, constantemente, a cada encontro. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre oração, que ele fala sobre oração forte, oração poderosa, oração fraca, e ele nos estimula assim, faça a sua oração. A oração que não é respondida é aquela que não é feita. Aquela que é feita com base na palavra, ela vai ter uma resposta desse Pai, porque Ele tem buscado esses corações adoradores. E às vezes a gente fala isso, né? Sei lá, o culto que está mais poderoso, o culto que está... Cara, é o culto, é o encontro, a reunião, que constantemente essa água está jorrando. Constantemente aí do seu interior, a presença dEle está abençoando outra vida. Né? A gente, tipo assim, né? O momento que a gente... cumprimenta seu irmão, a gente se abraçava. Cara, como é precioso, né? Como era precioso esse momento. Eu creio que nós vamos voltar a isso. Mas hoje o nosso tchauzinho não pode virar só um oi. Cara, hoje vai ser tremendo. Fica com expectativa no seu coração. Cara, que bom te ver. A água começa a movimentar. Você já está vindo para esse lugar, a água já está movimentando, porque o Senhor está vendo o teu coração sedento. E aqueles que estão sedentos serão saciados. Não tem como o Pai olhar para a terra e ver assim, cara, eu vejo filhos que querem mais, filhos que estão com mais fome e sede. Toma, está disponível para vocês. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite em Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pela Tua força, pelo Teu renovo. Pai, obrigado por essa inspiração nesse mês de janeiro, Pai. Senhor, o planejamento, Pai, temos colocado diante da Tua presença, Pai, tem coisas boas por vir, Pai. Tantas coisas boas o Senhor já tem feito no nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, porque será um ano, Pai, de coisas tremendas diante da Tua presença. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Revela-nos mais desse amor maravilhoso. Revela-nos mais, Pai, para que Teus filhos percebam, Pai, que não estamos sozinhos nunca, Pai. O Senhor disse isso, que o Senhor estaria conosco até o final. Até o fim, Pai.
Que bom, Pai, que nesse tempo nós temos percebido a Tua mão de cuidado, de proteção em todo o tempo. Então, quando um desafio vier, Pai, Espírito Santo, movimenta dentro de nós, para que antes que saia da nossa boca uma declaração contrária, saia da nossa boca uma verdadeira adoração, saia dos nossos lábios verdadeira gratidão. Muitas vezes, Pai, não nos achamos capazes disso, mas que bom, Pai, porque a nossa dependência está em Ti. Muitas vezes não sabemos como fazer, mas, Senhor, se tem falta de sabedoria, a Tua palavra diz que a gente pode pedir e ela será nos dada. O Senhor nos dá. Então, se você não sabe nessa noite como fazer, de que modo, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Nessa área aqui eu ainda não estou conseguindo. Nessa parte aqui eu preciso mais. Esse é o nosso primeiro diálogo, isso é adoração. Adoração é dependência total. Adoração é, antes de falar com qualquer pessoa, falar primeiro com o Espírito Santo. Dessa forma nós nos rendemos. Nós estamos declarando para Ele que nós dependemos dEle. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Grande expectativa estamos, Pai, para o mês de fevereiro. Deus, será um mês lindo, mas um cuidado Seu de ter uma conferência, Pai. Num período que nós teríamos nosso Wake Summer. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor não deixa vazio. Muitas vezes a gente, o retiro é o nosso momento de renovo, de refrigério, de uma mensagem para o ano. Mas, Senhor, obrigado porque não vamos ficar sem isso. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos experimentar dessa Tua realidade todos os dias. Te amamos, Pai, com todo o nosso coração. No nome de Jesus.